Então, boa tarde a todos, pessoal. Hoje a gente vai abordar os principais tipos de design de estudos observacionais dentro aqui da nossa disciplina de pesquisa clínica, delineamento e condução, processamento de sinais biológicos e tratamento estatístico. Nós depois vamos ficar à disposição para as possíveis dúvidas, então eu sugiro que vocês, enquanto assistem essa aula, vão anotando as possíveis dúvidas para que a gente possa conversar depois. Então, sempre lembrar que quando a gente pensa em pesquisa, a gente tem uma pergunta e a gente quer obter uma resposta para essa pergunta. Agora, a forma, como se pretende chegar à resposta dessa pergunta vai depender do meu desenho de estudo. Ou, aliás, o meu estudo será conduzido num formato, num desenho, para que se possa obter essa resposta de forma adequada. Então, quando a gente fala em desenho de estudo, a gente tem principalmente duas grandes categorias de tipos de pesquisa. Primeiro, as pesquisas descritivas e segundo, aquelas pesquisas com hipótese. E em eu tendo uma hipótese, eu tenho duas opções, ou uma hipótese de associação ou uma hipótese de causa e efeito. E aí vamos lembrar, que o que é hipótese, então? Hipótese é uma resposta a uma pergunta, mas que ainda não foi testada, ou seja, é a resposta que eu espero para aquela pergunta. Portanto, eu não tenho certeza dessa resposta, e aí eu levanto essa hipótese, então é a possível resposta. Então, toda pesquisa pode ter uma hipótese, mas não significa que toda pesquisa requer uma hipótese. Ou seja, se eu tiver algum tipo de pesquisa em que eu não necessito de uma hipótese, aí é o que eu chamo de pesquisa descritiva, tá bom? Então, sempre lembrar que esse é o principal diferencial entre essas dois grandes conjuntos aí de estudos. Se eu tenho ou não tenho uma hipótese, tá? E aí, lembrando isso, que a hipótese é uma possibilidade de resposta. Então, por exemplo, eu vou levantar uma pergunta. Quais fatores que causam microcefalia em crianças? Tá? E aí eu tenho uma possível resposta. De onde que vem essa possível resposta? De fatores mais prováveis que eu vou levantar a partir do conhecimento já disponível, ou seja, a partir da literatura disponível. Então, um dos fatores prováveis que eu, a partir dos estudos já disponíveis que eu posso levantar, é que o Zika vírus causa microcefalia. Então, essa seria a minha primeira hipótese. Então, eu tenho a pergunta, quais fatores que causam aí microcefalia, né? E aí eu vou ter uma possível resposta, que é a minha hipótese, de que o Zika vírus causa essa microcefalia. E aí eu posso provar que essa minha hipótese é verdadeira. Então, eu vou conduzir um estudo para verificar se essa resposta ela é verdadeira, ou seja, se eu aceito essa hipótese. E aí, em eu provando que essa resposta é verdadeira, eu vou ter a afirmação, a resposta para a minha pergunta, que sim, o Zika vírus causa microcefalia. Ou, no caso de eu não conseguir provar que essa hipótese é verdadeira, ou seja, eu rejeitar essa hipótese, e aí a minha resposta vai ser que o Zika vírus não causa microcefalia, mas aí eu posso criar uma nova hipótese. Então, nesse caso, por exemplo, que o vírus da dengue pode estar causando microcefalia. Tá? E aí eu preciso conduzir um novo estudo para testar essa minha nova hipótese. Eu posso ter uma pergunta diferente, por exemplo, qual o percentual de crianças brasileiras com microcefalia cujas mães foram infectadas com Zika vírus na gestação? Então, para essa pergunta, eu posso, na verdade, formular várias hipóteses. Então, por exemplo, que 55% das crianças desenvolvem,
microcefalia, ou 40,3% das crianças, ou 70,8% das crianças. Qual que é o problema aqui? O problema aqui é que eu tenho infinitas opções de hipóteses, tá? Então, o que eu vou fazer, na verdade, para responder essa pergunta? Eu tenho a minha população de estudo, que eu estou representando aí com esse círculo. Dessa população de estudo, eu vou pegar uma amostra representativa, né? Porque geralmente a gente não consegue acessar todos os indivíduos dessa condição. Então, se eu não consigo acessar todas as crianças brasileiras que têm microcefalia, eu vou tentar pelo menos pegar um subgrupo, uma amostra que seja representativa dessa população. E aí eu vou verificar a porcentagem de indivíduos que desenvolveram a condição, tá? E aí eu posso ter uma resposta aqui. Então, para essa amostra, eu verifiquei que 60,1% das crianças desenvolvem microcefalia, tá? Então, nesse caso, eu tenho uma pergunta, consigo obter uma resposta sem necessariamente ter uma hipótese. Ok? Então, nesse sentido, se eu verifiquei que 60,1% das crianças desenvolveram microcefalia, eu rejeitei todas essas outras hipóteses aqui. Se eu tivesse formulado várias hipóteses, né, com diferentes porcentagens, eu teria, na verdade, rejeitado todas elas. Então, a gente pode ver que para esse tipo de pergunta, esse design de eu levantar uma hipótese, ela não é a mais adequada, tá? Então, aqui, na verdade, eu desenvolveria uma nova hipótese? Não necessariamente, né? Eu desenvolveria provavelmente uma nova pergunta, porque para essa pergunta eu já tenho uma resposta. Então, quando eu penso, né, se eu vou desenvolver uma hipótese ou não, e aí depois, como a gente vai ver agora, que tipo de pesquisa que eu vou desenvolver para responder a minha pergunta, eu tenho que pensar na minha lógica da pesquisa, que a princípio é essa. Para a minha pergunta inicial, eu vou formular uma hipótese? Se eu não vou formular uma hipótese, que foi o último exemplo, então eu tenho uma pesquisa descritiva, que é o quê? Eu não vou testar uma possível resposta. Eu vou pura e simplesmente descrever o que está sendo observado. Agora, se eu tiver uma hipótese, que é aquela possível resposta para a minha pergunta, e eu vou testar essa hipótese, e aí eu vou ver se eu tenho uma hipótese em que eu estou verificando uma associação sem interferência ou uma associação com interferência. Bom, então, complementando, né, se eu tenho uma pesquisa com hipótese, eu sempre vou testar a relação entre duas ou mais variáveis. Se essa relação for uma relação de associação, geralmente eu tenho um fator externo que eu estou querendo ver se está relacionado com a minha condição, tá? Que pode ser uma patologia, uma incapacidade, enfim. Agora, se eu tenho uma relação de interferência, geralmente é uma relação de causa e efeito, tá bom? E aí, de novo, os tipos de pesquisa que vão ser desenvolvidos para essas duas situações também vão ser diferentes. Em eu tendo uma causa e efeito, eu tenho um mecanismo por trás dessa relação de causa e efeito, que seria dessa interferência. Então, eu tenho um mecanismo que eu vou tentar identificar ou controlar justamente para verificar essa relação de causa e efeito. Bom, então é isso. A primeira coisa, eu tenho sempre começo uma pesquisa com uma possível pergunta, com uma pergunta, não uma possível pergunta, uma pergunta. E aí a primeira coisa que eu vou pensar é se eu tenho uma hipótese ou não para essa pergunta. Eu não tendo uma hipótese, eu vou ter um tipo de estudo descritivo, e em eu tendo uma hipótese, eu vou pensar se eu tenho uma relação de associação ou uma relação de causa e efeito que eu quero testar ou que seja possível testar. Uma outra coisa que a gente precisa pensar quando a gente pensa em desenho de estudo
tipo de pesquisa tem a ver com tempo. Então, de novo, a gente está sempre pensando, né, numa amostra experimental, porque dificilmente a gente consegue acessar a população completa. E aí, para essa amostra, eu tenho um acompanhamento que vai ser feito em relação ao tempo, tá? Então, se esse acompanhamento dessa amostra, ou essa avaliação dessa amostra, ela for feita num período determinado do tempo, aí a gente tem o tipo de pesquisa ou de estudo que a gente chama de transversal. Ou seja, né, a minha pesquisa transversal, eu vou estar analisando essa amostra num determinado instante, tá bom? Agora, se eu for analisar essa amostra ao longo do tempo, aí a gente tem o que a gente chama de pesquisa longitudinal. E em sendo longitudinal, se esse tempo for para frente, ou seja, eu começo a acompanhar minha amostra num determinado tempo inicial, e aí eu vou acompanhando essa amostra ao longo do tempo, aí a gente tem o que a gente chama de pesquisa prospectiva. Agora, se eu for ver essa amostra no presente e quiser olhar para o que aconteceu no passado, aí eu tenho o que a gente chama de pesquisa retrospectiva. Tá bom? Então, de novo, eu tenho, em relação ao tempo, pesquisas transversais, pesquisas longitudinais, né? A transversal, eu vou ver essa amostra num instante específico, e a longitudinal, eu acompanho essa amostra. Se esse acompanhamento for de um determinado ponto para o futuro, é uma pesquisa prospectiva. Se esse acompanhamento for daquele determinado ponto e eu vou olhar para trás, olhar para o passado, o que aconteceu, é uma pesquisa retrospectiva. Tá? Então, nos estudos longitudinais, independente de ser prospectivo ou retrospectivo, a gente sempre vai ter medidas repetidas em intervalos regulares no mesmo sujeito, que seja só antes e depois ou em várias medidas. Mas, independente disso, do intervalo, de quantos intervalos forem, o que caracteriza esse estudo longitudinal é isso, essa medida repetida em intervalos regulares. Então, a vantagem disso é que ela permite que a gente estabeleça a sequência correta dos eventos, tá? Mas aí eu tenho uma grande desvantagem, é que eu tenho uma grande dificuldade na logística, tá? Então, você acompanhar esses sujeitos e manterem eles motivados, transporte, por exemplo, se eu preciso que esses sujeitos se desloquem várias vezes para o mesmo local, né? As datas, os testes, então eu preciso de intervalos regulares, eu realmente conseguir fazer essas avaliações nesses intervalos pré-determinados. É muito comum a gente ter uma perda da amostra, né, ao longo do tempo, seja porque esse indivíduo que está sendo acompanhado, ele desenvolva complicações que não permitem mais que ele participe do estudo, ou realmente, né, o sujeito pode a qualquer momento desistir do estudo, e aí, portanto, além disso, dependendo, né, do tempo de segmento que eu preciso para responder a minha pergunta, às vezes pode ser de anos, né, eu teria um custo operacional bem alto aí para esses estudos longitudinais. Em estudos transversais, então eu tenho aquele sujeito sendo observado só uma vez, então ele vai ser um estudo de mais fácil condução, mas aí eu preciso de uma amostra muito representativa, né? E aí eu posso ter problemas em conseguir essa amostra bem representativa. Eu posso ter eu posso perder essa coisa de variações individuais. Então, cada indivíduo, ao longo do tempo, pode se desenvolver de forma diferente, de acordo com as suas características individuais. E aí, como eu estou observando esse indivíduo só uma vez, eu vou perder essas variações, né? E aí, né, essa observação vai ser relativa ao momento da observação, tá?
Então, de novo, eu perco, né? Eu tenho que ter muito bem controlado qual momento eu estou observando esse sujeito, porque o que eu estou observando só vai ser representativo daquele momento, tá bom? Bom, então eu tenho aí, né? Aí já não necessariamente pensando em tempo, mas uma outra forma de tipo de design, que são os estudos observacionais, que é naqueles que eu não tenho intervenção, ou seja, eu só observo o que está acontecendo, eu não vou interferir naquilo que está acontecendo, tá? E aí eu posso ter tanto o retrospectivo quanto o prospectivo, né? Então, o retrospectivo vai observar um efeito, eu já tenho o efeito estabelecido naquela amostra, naquela população-alvo, e aí eu vou buscar de forma retrospectiva a causa desse efeito. E no prospectivo, a gente vai acompanhar uma amostra na qual a causa já pode ter ocorrido, a gente não sabe, ou às vezes já sabe, mas os efeitos ainda não. Então a gente acompanha essa amostra para ver quando e como esses efeitos vão ocorrer. Mas, de novo, eu não vou intervir nessa amostra, tá? Eu só observo. E aí, nos meus estudos experimentais, aí sim eu faço uma intervenção, né? E aí eu controlo muito bem é, 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 essa intervenção, esses sujeitos na qual a intervenção está sendo feita, e aí eu tenho um processo de randomização, que é muito importante, ou seja, eu sempre vou ter pelo menos um grupo controle e um grupo de intervenção, e a randomização é a forma, é o colocar os sujeitos no grupo controle e intervenção de forma o mais aleatória possível. E isso é o que o Rick vai discutir com mais detalhes na próxima aula. E os estudos experimentais, eles sempre serão prospectivos, tá bom? Bom, então, voltando ali para aquele comecinho nosso, né? Se a gente pensa na lógica da pesquisa, de novo, eu sempre vou pensar se eu tenho uma hipótese, não. Se eu não tenho uma hipótese, eu vou ter os tipos de estudos descritivos, né? Então, eu só vou descrever o que eu estou enxergando, eu não vou tentar testar uma hipótese. Então, essas pesquisas descritivas vão visar exclusivamente descrever variáveis. Então, por exemplo, né, eu vou descrever uma estrutura, a prevalência de doenças, um comportamento, uma resposta bioquímica ou física, fisiológica ou farmacológica e assim por diante. E aí, quando eu faço essa descrição, eu não faço qualquer referência à causa ou associação com outras variáveis, tá bom? Então, a pesquisa descritiva não me permite fazer essa relação de associação e nem de causa e efeito, tá? Embora alguns autores separem, né, o que é pesquisa descritiva do que é pesquisa observacional, a pesquisa descritiva ela não deixa de ser observacional, né, porque a gente vai realmente estar observando um fenômeno, né, ou uma ocorrência, embora eu só esteja descrevendo e não testando hipóteses. Tudo bem? Então, os principais tipos de estudos descritivos vão ser o relato de caso e as séries de casos. Então, nesses tipos de estudos, ou eu vou descrever um único sujeito, que é o que a gente chama de relato de caso, ou um pequeno grupo de sujeitos, que a gente chama de série de casos, tá? Então, esses tipos de estudos, eles são muito comuns em doenças novas, ou quando a gente quer descrever efeitos devido à exposição de algum agente, tá bom? Ou em doenças muito raras, né? Por quê? Porque geralmente eu tenho ainda muito poucos casos que eu não consigo realmente fazer nenhuma associação, ou realmente eu nunca tive essa descrição. Então, o primeiro passo é realmente descrever o que está acontecendo, para depois pensar em possíveis hipóteses. Nos estudos de relato de caso de séries casos, não há um grupo controle, não há uma descrição de um grupo controle, apenas a descrição desses casos. Eu tenho uma vantagem que esses estudos geralmente são muito rápidos e de baixo custo,
Então, é, por exemplo, né, nesse estudo, e agora eu vou trazer para vocês uma série de estudos sempre com a temática do, do, do Zika vírus, né, porque foi aí uma, uma condição, né, nova que surgiu com uma série de apresentações novas. Então, por exemplo, esse estudo aqui ó, de 2017, que saiu na Lancet, fez a análise sanguínea de fetos infectados pelo Zika vírus, né? E aí foi uma série de casos e um estudo prospectivo, né? Então, né, o que eles fizeram, né? Eles pegaram, isso aqui foi feito aqui em Martinique, né, que é no Caribe, se eu não me engano. Eles pegaram, né, as mulheres grávidas e acompanharam elas, né, através de ultrassom fetal mensalmente. E aí eles, né, acompanharam de forma prospectiva para anomalias fetais e observaram se essas mulheres, né, na verdade, se o líquido amniótico dessas mulheres testou positivo para o Zika vírus, tá? E aí foram feitos também uma série de, de exames de sangue do feto e da mãe, né, de placenta, do líquido amniótico e assim por diante. E aí a gente vê que eles acompanharam aí 8 casos, né? Então é uma amostra bem pequenininha para se fazer aí essa descrição dessas apresentações, né? Dessas alterações tanto morfológicas quanto de exames laboratoriais. Aqui também um outro estudo, né, de 2016, também aqui, ó, uma série de casos, e dessa vez ela já foi retrospectiva, né? Então, foi aí, né, achados de alterações ultrassonográficas, né, em fetos com microcefalia, ou seja, já eram fetos que eles sabiam que tinham microcefalia, e aí com essa suspeita do Zika vírus durante a gravidez, tá? Então, eles já tinham essa evidência de microcefalia, né? Então, ou definitiva ou altamente provável, de acordo com os estudos que eles tinham. E aí eles foram descrever, então, essa presença de alterações no sistema nervoso central. Tá? E aí foram aqui 19 casos. Tá bom? Então, a gente tem, né, dentro dos estudos descritivos, a série de casos e o relato de caso, que pode ser tanto que podem ser longitudinais, e aí eu tenho os estudos transversais, né? Os estudos transversais são aqueles que a gente descreve um certo resultado, um efeito e uma fonte de disposição, mas tanto esse efeito quanto a fonte de disposição são medidos de forma simultânea, tá bom? Então, nesse tipo de estudo, eu tenho uma foto instantânea das características da frequência e de um determinado resultado. Né? Então, é só uma das formas de estudos mais comuns que a gente tem. Então, só tenho. Eu posso ter, por exemplo, né, indivíduos com vários graus de, de, de uma certa alteração. Então, por exemplo, o que eu estudo que é a neuropatia diabética. Em vez de eu pegar um grupo de indivíduos, né, e acompanhar ao longo do tempo e ver esses indivíduos, o quanto que as alterações, as variáveis que eu quero medir, vão se modificando na medida que a minha neuropatia diabética vai se agravando, não, eu pego um grupo com neuropatia diabética leve e um grupo com neuropatia diabética
grave e vejo aquelas variáveis no grupo que tem neuropatia leve e no grupo que tem neuropatia grave. Então, eu estou fazendo uma foto da neuropatia leve e aí meço tudo o que está acontecendo naquele momento e uma foto de um grupo que tem neuropatia grave e vou medir tudo o que acontece naquele momento. Então, uma avaliação instantânea. Tá? Então, dentro desses estudos transversais, eu não posso determinar relações de causa e efeito, tá? Porque embora eu tenha as variáveis que eu estou medindo ali e a causa, por exemplo, a neuropatia diabética, mas eu não posso afirmar com certeza que aquelas alterações que eu estou enxergando realmente foram causadas pela neuropatia, embora eu possa descrever, porque eu não posso determinar se essa exposição ocorreu antes ou após o desfecho, tá bom? E aí esses estudos transversais, eles são muito úteis para a gente medir a prevalência de doenças, tá? Então, eu também tenho que a possibilidade de gerar hipóteses, né, com esses estudos descritivos e aí planejar ações de saúde, tá bom? Lembrando que prevalência é a proporção de pessoas que apresentam a doença num determinado momento, tá? Então eu pego aquele grupo, né, tô tirando uma foto e vou contar quantas pessoas têm aquela doença. Então, quantas pessoas têm microcefalia, quantas pessoas têm o Zika vírus naquele momento. Isso é prevalência, tá bom? Então, por exemplo, aqui, né, um outro estudo aqui de 2018 que vai ver a prevalência de complicações neurológicas, né, associadas com o Zika vírus aí numa metrópole brasileira, tá bom? Então, aqui eles verificaram, então que é um estudo transversal, né, que em inglês os transversais são os cross-sectionals, tá? Então, é isso, né? Eles coletaram dados de indivíduos com notificação compulsória de Zika vírus e viram as alterações neurológicas que esses indivíduos já apresentavam, tá bom? Então, eu sei que eles têm Zika vírus, eu sei que eles têm alterações neurológicas, tá? Então, eu posso pensar em levantar a hipótese que eu teria essa associação, mas eu não posso, não tem como eu ter a certeza dessa associação, tá bom? Então, aqui, por exemplo, foram 113 casos, tá? E aí foi reportado, foi descrito 15 casos da síndrome de Guillain-Barré e um caso de morte, tá bom? Né? E aí também essa descrição de ter uma maior prevalência em mulheres. Tá aqui um outro exemplo. Então, né, perfil de disfunção, né, de nível de função em crianças com microcefalia associadas à infecção congênita pelo Zika vírus, tá? Então, associada no sentido de que se sabe que elas tiveram, né, que as mães tiveram aí infecção por Zika vírus e que elas tinham microcefalia, tá? Então, de novo, esse é um estudo transversal. Bom, então a gente viu a lógica por trás das pesquisas descritivas, as principais características. E aí agora a gente volta, né, para aquela pergunta inicial. Será que eu tenho uma hipótese, né, para minha pergunta de pesquisa? E eu tendo a minha hipótese, né, eu posso ter associação com interferência ou sem interferência, né, que seria aqui. E eu tendo uma associação sem interferência, é aí que eu tenho as minhas pesquisas observacionais analíticas, né? De novo, por exemplo, no capítulo que a gente indicou para vocês lerem como atividade, ele considera como pesquisas observacionais esse nicho aqui, que a gente vai conversar agora. Tanto que ele descreve as pesquisas descritivas num capítulo à parte. Mas vários autores consideram as descritivas como observacionais também, e aí as
observacionais que levam em consideração essa associação seriam as observacionais analíticas, tá bom? Acho que é só uma questão de como classificar. Bom, então quando a gente pensa numa pesquisa que leva em conta a associação entre variáveis, a gente, nesse desenho de estudo, vai testar se duas ou mais variáveis estão associadas entre si, tá? Lembrando sempre que essa associação é sem relação causal, tá bom? Então, por exemplo, eu identificar que a microcefalia ocorre com maior incidência em crianças cujas mães forem expostas ao Zika vírus, então ela é uma evidência de associação, mas não significa que o vírus foi o causador da condição. Então tem que tomar muito cuidado com o tipo de inferência que se faz quando a gente tem essa pesquisa de associação, tá bom? Uma outra coisa que é característica desse tipo de estudo é que se caracterizam-se relações que não são modificadas. Por quê? Porque a gente só está observando uma relação que já é presente, né? A gente não interfere nessa relação, a gente não manipula essa relação para ver o efeito. Tá? Então, esses tipos de estudos são muito utilizados para se identificar a etiologia, os fatores de risco e fatores prognósticos. E aí a gente tem os principais desenhos vão ser os estudos coorte, os estudos caso-controle, e também alguns autores consideram aqui nessa categoria as revisões sistemáticas e meta-análises. Então, o que são os estudos de coorte? O objetivo dos estudos de coorte é determinar quais fatores estão associados ao desenvolvimento de um desfecho em específico. Então, por que chama coorte? Porque coorte é o nome que se dá ao grupo de indivíduos com alguma característica em comum. E aí esses indivíduos vão ser seguidos ao longo do tempo. Para que isso seja possível, ou seja, se determinar os fatores que estão associados a um desfecho, nenhum indivíduo pode apresentar no início desse segmento o evento que a gente quer estudar. Tá? Portanto, né, os estudos de coorte vão ser sempre prospectivos. E todos esses indivíduos, eles têm que ser suscetíveis à ocorrência do evento. Então, isso é um cuidado muito específico que tem que ser tomado. Né? Não adianta você colocar no seu coorte algum indivíduo que você já sabe que ele não vai desenvolver o evento. Né? Ele tem que ser suscetível. Ou ele está exposto ao agente causador que você acha que vai levar ao evento, ou ele realmente ter as características que podem levá-lo à ocorrência desse evento, tá? Senão não faz sentido. Então, a grande desvantagem desse tipo de estudo, né, é que ele precisa de um segmento prolongado, e aí eles acabam sendo, né, como todo estudo prospectivo, muito demorado e de alto custo. Tá? E aí, embora eu tenha inclusive dito no slide anterior que esses estudos geralmente são prospectivos, também existem estudos de coorte retrospectivos, tá bom? Então aqui, ó, quando eu tenho, né, um estudo de coorte prospectivo, no início do estudo eu vou juntar a minha coorte, aí eu determino, né, o status de exposição ao risco, e aí você faz depois o follow-up, ou seja, o segmento, né, para determinar o desfecho, tá? E aí, né, nesse desenho para o estudo, você vai ter dentro desse coorte, né, esse grupo, você tem um grupo que vai estar exposto ao fator, né, que é o fator de exposição, fator de risco, e um grupo que não está exposto ao fator. E aí se observa, dentro do grupo que está exposto ao fator, quem que desenvolve a disfunção, a patologia, e aquele que não desenvolve. E a mesma coisa dentro, né, do grupo não exposto ao fator. Porque mesmo assim, pessoas não expostas ao fator podem desenvolver a patologia ou a disfunção. Então,
É, observa-se quem desenvolve e quem não desenvolve. Quando se faz, né, o retrospectivo, o coorte retrospectivo, então aí você identifica a coorte, né? Você não vai juntar a coorte, porque você identifica quem seriam os sujeitos, e aí você levanta-se, né, a documentação a priori, ou seja, anterior ao status né, do estado da exposição a esse fator de risco. E aí observa-se, né, a documentação dizendo o desfecho, tá bom? Então é o mesmo raciocínio, mas aí só uma coisa, você teria que ter a documentação, né, esses dados, na verdade, já disponíveis para que se possa conduzir esse tipo de estudo. E aí, lembrando, né, que os estudos de coorte, então, permitem que se determine a incidência, tá? A incidência são eventos novos que surgem em uma população em um período de tempo. Lembrar que é diferente de prevalência, né? Então, com estudos descritivos, a gente é capaz de levantar prevalências. Incidências são eventos novos. Então, como a gente está acompanhando, né, essa coorte, essa população, aí se é possível levantar esse dado de incidência, tá? E aí o risco, e aí o estudo de coorte permite que a gente avalie risco. Então, risco vai ser essa taxa, essa relação de número de pessoas que ficaram doentes no período pelo número de pessoas na população no início do estudo. Tudo bem? Bom, então aqui, né, de novo, um exemplo de um estudo de coorte, né, até o próprio nome aqui também da Lancet, aqui de 2017, o próprio nome já diz, né, que é um estudo observacional prospectivo, né, e aí foi um estudo de coorte aqui de homens infectados pelo Zika vírus, né, então, né, o objetivo foi ver aí o efeito da infecção aguda, né, ou efeito agudo da infecção do Zika vírus, né, no esperma, e o clearance, né, do vírus, a taxa de clearance aí nos fluidos corporais, né? Então é isso. Então eles determinaram coorte, que foi de homens infectados pelo Zika vírus, né? E aí se fez aí então essa avaliação, ó, de uma, né, obtenção de medidas repetidas ao longo do tempo, então 7, 11 e 20 dias, depois do início aí dos sintomas. Na verdade, foi coletado inclusive a 7, 11, 20, 30, 60, 90 e 120 dias. Mas aqui em específico, 7, 11 e 20 dias foi para ver essas medidas de semen específicas. Né? E aí tem-se aí essa relação de associação de alterações no sêmen, né, com a infecção aguda aí pelo Zika vírus, tá? E é isso, né? Então, para se chegar a essa interpretação, foi aí essa observação da presença do RNA do vírus, né? Em 3 dos 14 pacientes, no dia 7, 15, 11, 15 e 20, depois do início dos sintomas, tá? Bom, aqui mais um, né? Esse já de 2018, então, na infecção pelo Zika vírus entre mulheres grávidas e seus neonatos, né? Num período de tempo aí. E aí aqui é também um coorte, né? De mulheres com Zika vírus retrospectivo, tá? Então aqui a coorte é mulheres infectadas com Zika vírus. Tá? E aqui só para mostrar também que é esse cálculo do risco relativo, né? Que é aquela relação que eu falei para vocês, quando na verdade, é que eles viram que a relação risco relativo do neonato ter evidência de infecção pelo Zika vírus quando a mãe está infectada também.
Então, é uma medida de risco. Né? Então, de novo, né? Assim, o outcome, né? O principal desfecho é isso, essa observação que 366 neonatos que nasceram dessas mulheres que tiveram, né, infecção pelo Zika, então 366, desses 366, 81% foram testados e 7% tiveram, então, esse diagnóstico laboratorial do Zika vírus congênito, tá bom? Então, é de novo aí uma observação, né? E aí a gente tem os estudos de caso controle, né? Então, o principal objetivo dos estudos de caso controle é identificar quais fatores poderiam contribuir para o desenvolvimento de um desfecho. Né? Então, no caso controle, se faz a comparação entre dois grupos de uma mesma população, os doentes e os saudáveis, por isso que se chama caso controle. Né? Então, o grupo de indivíduos com aquela condição, aqui a gente está chamando de doentes, mas pode ser uma disfunção, né? Ou com uma condição específica, são os casos, e os que não têm aquela condição são os controles. E aí, os estudos de caso controle, eles são retrospectivos, onde você vai se observar. Por quê? Porque o desfecho já está presente, né? O desfecho já está presente, você já tem aqueles indivíduos com desfecho que são os casos. E aí se olha de forma retrospectiva se esses indivíduos foram ou não expostos ao fator de risco. Então, aqui eu não sei se está em cima, mas a gente tem, né, um grupo de doentes. Aqui eu teria representado atrás um grupo dos sãos, né, dos saudáveis. Aí se olha se esses indivíduos sofreram exposição no passado, e aí para cada um dos dois grupos se observa. Dentre dos doentes, quantos foram expostos, quantos não foram expostos, né, ao fator de risco, e dentro dos saudáveis, quantos foram expostos e quantos não foram expostos, tá? Então, de novo, aí essa observação retrospectiva. E o que é muito importante aqui é que esses grupos, né, tanto de doentes quanto saudáveis, eles têm que ser homogêneos para se fazer esse tipo de desenho de estudos, e ambos os grupos devem ser suscetíveis à doença, né? Então, por exemplo, não dá para você pegar, eu vou exagerar no exemplo, mas você quer ver o desfecho, ser, por exemplo, câncer de útero, e você ter homens no grupo saudável, né? Então, independente deles estarem expostos ao fator de risco ou não, eles não vão desenvolver, eles nunca vão ser suscetíveis a, a terem câncer de colo de útero, por exemplo. Tá? Bom, que bom, aqui dá para. É o mesmo desenho que estaria no slide anterior, então dá para enxergar bem aqui essa disposição do desenho do estudo. Então, os estudos de caso controle, né? Eles se aplicam bem para doenças raras, com baixa incidência, ou que tem um período de latência muito longo, então que torna muito difícil fazer o coorte, esse acompanhamento prospectivo, né? Ao longo do tempo. Acaba sendo uma alternativa mais rápida e barata, né? O estudo de coorte também. Mas aí a gente tem a desvantagem, uma grande desvantagem, além, claro, de todos os vieses que podem acontecer em qualquer estudo, aí, se ele não for bem delineado e bem conduzido, aqui a gente tem em especial essa característica de uma coisa que a gente chama de viés de memória. Viés de memória é uma condição que pessoas que apresentam a doença de um estudo, elas tendem a se lembrar mais da exposição a um eventual fator de risco, mesmo que na realidade elas não tenham sido expostas, tá? Então, você pode aí ter um dado que não é tão real. Mas, enfim, mas mesmo assim se faz o estudo, é importante saber que existe essa possibilidade desse viés. Tá? E aqui também, né, um exemplo de um estudo de caso controle.
com o Zika vírus, tá? Então, aqui a associação entre a microcefalia, a infecção por Zika vírus e outros riscos de fatores, né? E é um estudo de caso controle, também aqui é publicado em 2018 na Lancet. Tá, e logo logo a gente vai ter todos essa grande quantidade de estudos com todas essas características pro Covid-19, né? Então, aqui a definição de casos, né? Lembra que eu tenho o caso e o controle é saudade. Quais que são os casos? Né? Nesse caso são, então, casos e controles. Os casos são os neonatos, né? Nascidos com microcefalia. E aí eles definem aqui, né, o que é microcefalia, seria a circunferência, a circunferência da cabeça com dois desvios padrões abaixo da média. E aí eles tinham os controles, que eram indivíduos sem microcefalia, e aí eles fizeram esse pareamento com os casos, né? E aí o que se foi observado foi a detecção do genoma do Zika vírus, tanto, né, no sérum, né, no soro, tanto dos casos quanto dos controles, tá? E aí, além disso, né, a presença dos anticorpos aí, da imunoglobulina e do IgM. Então, e aí o que foi observado é realmente essa associação aí entre a infecção uma infecção congênita pelo Zika vírus e a presença da microcefalia, tá bom? Bom, então esses são os principais, né, tipos aí de estudos observacionais, tá? E como eu tinha comentado com vocês, a gente também pode considerar os estudos de revisão sistemática como um tipo de estudo observacional. Aqui eu vou só levantar algumas características muito gerais, porque a gente falar de todas as características aí de revisão sistemática de meta-análise é um mundo à parte aí, um mundo não dá para a gente abordar numa aula dessa, mas enfim, o que, que é importante lembrar, o que, que define uma revisão sistemática? É quando a gente tem, né? Então, essa reunião de forma organizada de uma grande quantidade de resultados de pesquisas clínicas. E aí, essa reunião de informações, né, tem como objetivo auxiliar na explicação de diferenças encontradas entre estudos primários que investigam a mesma questão. Então, eu tenho um estudo A e um estudo B que tiveram resultados contraditórios. Mas pode ser que tenha um estudo C, D e E, enfim, outros 10 estudos dizendo coisas iguais ao A e não ao B. Então, essa revisão sistemática ela permite que se faça essa união e síntese, né, dessas informações todas disponíveis. Então, elas têm como objetivo principalmente identificar e incluir todos os ensaios clínicos relevantes, tá? Então, geralmente as revisões sistemáticas são feitas com base em ensaios clínicos, mas não apenas, tá bom? Mas é que é o mais comum. E aí o sujeito, né, da investigação, então, nos nossos estudos, nos observacionais analíticos, nos descritivos, geralmente, como a gente está aqui falando mais de experimentos, estudos com humanos, né, os sujeitos são indivíduos. Na revisão sistemática, o sujeito da investigação, que a gente chama de unidade de análise, são os estudos que vão ser selecionados, né? E esses estudos são selecionados, que é importante, de um modo sistemático e previamente definido. Então, não é só achei esse estudo e vou juntando, né? Achei esse estudo com essa temática, esse outro e vou juntando. Não. O que caracteriza uma revisão sistemática é que tenha um método sistemático por trás, e esse método ele tem que ser definido de forma prévia e depois, claro, muito bem descrito. Né? Então, também a revisão sistemática responde a uma pergunta específica, isso é muito importante, né? A gente
De novo, volta para aquela premissa que eu parto de uma pergunta que eu quero responder. Então, qual que é a importância de eu ter essa sistematização da forma como eu faço essa revisão, né? É que a utilização desses métodos e estratégias pré-determinados, ela limita a presença, a execução, né, de erros e de vieses, tá bom? E aí, algumas revisões sistemáticas possuem uma meta-análise incluída, né? Então, nem toda a revisão sistemática tem meta-análise, mas a meta-análise faz parte de uma revisão sistemática. Então, a meta-análise, ela é uma forma de fazer uma síntese estatística, então é uma estatística, uma análise estatística dos resultados provenientes dos estudos incluídos. Tá? O que é legal, né, das revisões sistemáticas é que elas acabam se tornando aí uma base confiada para tomada de decisões, né, principalmente aí na prática clínica. Ela permite, né, se ela foi bem executada, a seleção de informações relevantes sem viés, e aí, como eu comentei, né, ela é muito útil para a prática clínica, políticas de saúde e também para a execução de estudos futuros, como, por exemplo, o cálculo de poder estatístico. Tá bom? Então, as principais características, né, das revisões sistemáticas é que os objetivos têm que ser estabelecidos de forma clara, tá? Os critérios de elegibilidade, ou seja, de inclusão dos sujeitos, que seriam os estudos, eles têm que ser definidos a priori, né? Então, com antecedência. A metodologia, ela tem que ser bem explícita e completamente reprodutível, tá? E essa pesquisa tem que ser feita de forma sistemática, tá? Uma outra coisa que é característica e tem que ter numa revisão sistemática é a avaliação da validade dos estudos que foram incluídos. Né? E aí, depois disso, né, o último passo seria essa síntese de forma sistemática e a apresentação dos resultados de todos esses estudos que foram incluídos e cuja validade foi avaliada. Então, aqui, por exemplo, né, então já também na época que foi publicado em 2017, uma revisão sistemática da possibilidade aí de aquisição, né, da infecção por Zika vírus por via de transmissão sexual, tá? Então, o que a gente vê aqui é, dentro dos materiais e métodos, de forma muito específica, ó, a estratégia de busca, o critério para a inclusão dos estudos, como que foi feita a extração dos dados, né, os objetivos e a avaliação do risco de viés desses estudos, tá bom? Então, né, você tem aqui o objetivo bem delimitado, né? Então, avaliar, né, os casos de aquisição do Zika vírus, né, por transmissão sexual, e investigar aí, assim, essa presença do Zika vírus nos fluidos genitais, tá bom? E aí aqui, né, estava comentando também, é de forma muito especificada, aqui, ó, as bases de dados em que esses estudos foram buscados, né? Aí, como eu comentei aqui, né, tem essa avaliação da validade dos estudos, né? Então, quando eu falo de risco de viés, tem a ver com a validade. De novo, acho que isso acho que vai ficar mais claro depois da aula de estudos experimentais, né? E aí tem a conclusão, né? Tem essa potencial transmissão do Zika vírus por via, né, transmissão por via sexual, né? Que foi uma coisa, não sei se vocês se lembram, que foi bastante discutida e levantada na época aí dessa epidemia do Zika. E aí a meta-análise, como eu já comentei com vocês, né? Então é um método estatístico, né? Que é aplicado a uma revisão sistemática que tem como objetivo integrar os resultados de 2 ou mais estudos primários. Então, eu pego o resultado de mais de um estudo, eu junto e faço uma estatística nova para tentar ver o efeito daquele tratamento, por exemplo.
né? Então, ele permite a estimativa de uma média ou de um efeito comum. E como eu já comentei com vocês, ela é uma parte opcional aí de uma revisão sistemática. Então, por que fazer uma meta-análise, né? Então, ela permite essa quantificação, dado objetivo dos efeitos do tratamento e também um dado objetivo dessa incerteza desses efeitos. Então, ela permite também aumentar o poder estatístico, né? Quando eu posso combinar o resultado de mais um estudo. É como se eu estivesse aumentando a minha amostra, então aumento o poder estatístico e, consequentemente, eu aumento a precisão. Ela também permite explorar aí as diferenças entre os estudos, ajuda a resolver controvérsias entre estudos que têm resultados conflitantes, né, de forma mais objetiva, e permite aí, então, se gerar novas hipóteses, né? Mas, na verdade, se a gente for pensar de uma forma geral, a grande maioria dos estudos vão gerar para a gente novas hipóteses. E é por isso que a gente está constantemente aí buscando conhecimento e conduzindo estudos novos. Então, é sempre possível fazer? Não, eu preciso de alguns elementos presentes para poder conduzir uma revisão sistemática. Então, uma delas é que eu preciso ter mais de um estudo que tenha medido um determinado efeito, e esses estudos, né, têm que ser suficientemente similares para produzir um resultado significativo, né? Então, não dá para eu combinar o resultado de dois estudos com intervenções diferentes, né? Da mesma forma, né, a forma como foi medido o efeito, o outcome, o resultado, tem que ter sido feito de forma similar. E outra coisa é que esses dados têm que estar disponíveis de uma forma que se possa usá-los, né? Então, não adianta eu só ter ali um dado de média do grupo, que isso não é suficiente para se fazer aí toda essa análise estatística necessária para uma meta-análise, tá bom? E aí, o que vai ser, só para a gente ter essa localização aí no grande grupo, né? No grande grupo não, digo no o panorama geral, né, dos desenhos de estudos. Então, aí a gente teria os estudos experimentais, né, que são os ensaios clínicos, que é o objeto da próxima aula, né, que aí tem como objetivo principal avaliar terapias ou outras intervenções, tá bom? Então, esse sim é o tipo de estudo que vai dar aquela evidência de causa e efeito, ou seja, em que se pode estudar um mecanismo que leva por trás dessa relação de causa e efeito, tá? E aí, vou passar muito rapidamente, mas geralmente eu tenho dois ou mais grupos, né, que vão diferenciar em relação a uma intervenção, que é um mecanismo, e essa intervenção é controlada pelo pesquisador, né? E essa intervenção podem ser vários tipos, né? Exposição a fator de risco, dieta, orientação, tratamento medicamentoso, cirurgia, enfim, tá? E aí eles são sempre longitudinais, a gente tem um acompanhamento desses grupos para observação do desfecho. Tá bom? Então, né, pensando naquela eu tenho uma amostra, eu tenho um grupo que vai ser tratado, um outro que não vai ser tratado, ou vai receber uma outra forma de tratamento, e aí para cada grupo eu vejo o desfecho, quem melhorou ou não melhorou. Tá ok? Então aqui também de novo é só para tentar, né, sintetizar de novo para fechar, né, todos esses desenhos de estudos que a gente tem. Então, a gente tem os descritivos, né, que descrevem populações, os exploratórios, que seriam os observacionais, que a gente tenta procurar essas relações de associação, né? E aí a gente tem principalmente, né, os coortes, os casos controles, e aí os experimentais, que vão ver aí essa relação de causa e efeito, tá? Aí aqui também, né, só uma rápida síntese, como eu disse, né, então a gente tem os observacionais, que a gente pode considerar de não analíticos, que seriam os descritivos, tá? E aí a gente tem os relatos de casos para doenças novas, as séries de casos principalmente são utilizadas principalmente para doenças raras, os transversais que permitem aí medir prevalência, né, e gerar novas hipóteses, e aí os analíticos, que são os coortes e os casos controles, que vão ajudar a identificar a etiologia, fatores de risco e prognóstico, lembrando que os coortes são
prospectivos e os casos controles são retrospectivos, né? E aí a revisão sistemática e meta-análise que permitem aí a gente fazer essa combinação de resultados de estudos já realizados. E aí os experimentais vão permitir aí comparar terapêuticas, né? Que podem também ser em animais. Tá bom? E aí aqui, só para tentar trazer um pouquinho para os projetos de pesquisa, e aí até deixar um ganchozinho aí lá para frente, para quando a gente for falar de análise de dados e de estatística, né? Então aqui é onde a gente começou, né, a nossa aula, a gente tem uma pergunta para a qual a gente quer uma resposta, e dependendo da pergunta, a gente vai escolher um desenho de estudo específico, né? E aí, então, geralmente, né, para essa pergunta, eu tento testar uma hipótese, né? Lembra que eu também tenho os estudos que eu não tenho hipótese, mas em eu tendo essa hipótese, eu determino o meu desenho do estudo que vai permitir que eu estude as variáveis, né? São as variáveis que vão me trazer as respostas para eu dizer se a minha hipótese levantada ela é verdadeira ou não. Tá? E sempre lembrar que eu tenho as variáveis dependentes, então a variável dependente vai ser o meu desfecho, né? Aquilo que eu acho que varia como consequência da associação ou que tem por causa as variáveis independentes, dependendo do meu desenho. Tá? Então, quando a gente fala de ensaio científico, né, do estudo científico, vão ser todos os procedimentos que o pesquisador vai observar, no caso de um estudo observacional, né, ou manipular, no caso de estudo experimental, as variáveis independentes para se verificar o comportamento das variáveis dependentes. Então, a variável dependente vai ser sempre o meu desfecho. E aí a gente tem sempre que controlar as variáveis intervenientes, que são aquelas variáveis que podem influenciar nessa relação, seja ela de associação ou de causa e efeito entre as variáveis independentes e dependentes. Tá bom? Então, essa relação que eu comentei, né? Eu vejo o efeito das independentes nas dependentes. E aí é isso, na independente eu observo ou manipulo para ver essa relação, que eu já comentei. E aí, que eu já comentei também, as dependentes são aquelas que o comportamento a gente se observa para verificar se ele se modifica dependendo da minha variável independente, né? E aí esse efeito das intervenientes, que a gente tem que controlar, né? Então, o que eu defino como interveniente? Aquelas que não são diretamente objeto de estudo, mas que também podem estar interferindo nessa relação aqui. E aí só eu vou dar um exemplo bem específico que foi o do meu doutorado, né? E também, de novo, para tentar, acho que contextualizar aí um pouquinho nos projetos de pesquisa de vocês, né? A gente geralmente, né? Então, pensa primeiro na temática, depois no meu problema, né? Que é a minha pergunta, e depois nas minhas hipóteses. Né? Por que que eu estou querendo trazer esse exemplo? Porque muitas vezes a gente tem aí um projeto que faz parte de um projeto grande, principalmente os mestrados, né? Quando a gente está em grupos grandes, às vezes os nossos orientadores já têm aí grandes projetos financiados, e aí a gente vai entrando aí monta o nosso projeto e acaba sem querer queimando um pouco essas etapas. E aí a gente só se dá conta quando vai pensar em estatística, quando começa a organizar o documento para uma qualificação, às vezes já tem os dados coletados, e aí, será que eu preciso realmente de todos aqueles dados, ou de analisar todas aquelas variáveis? Ou a gente vai aí no automático e não pensa nisso. Então, é sempre legal parar e talvez seja um momento bom para todos de pensar qual que então é o tema do meu projeto, né? Qual que seria a minha pergunta? Qual que seria a minha hipótese? E as minhas variáveis, tá? Então, por exemplo, no meu doutorado, a minha pergunta era como que é a complexidade, e é que complexidade, na verdade, é uma medida
de análise não linear, tá? Então, uma característica específica de controle motor, dos padrões de recrutamento muscular, dos músculos do membro inferior, de diabetes com diferentes estágios de polineuropatia periférica, polineuropatia diabética periférica, né? Então, o tema, por exemplo, seria a ação muscular do diabético neuropata. Então, dentro desse tema, eu teria aquela pergunta. A minha hipótese é que diabéticos neuropatas têm uma diminuição dessa complexidade, né, com o avanço dessa neuropatia, tá? Então, por isso que eu tenho diferentes estágios, eu acho que os mais graves vão ter uma maior diminuição dessa complexidade. Então, a minha variável independente era a neuropatia diabética, né? Então, o grau de neuropatia diabética, e aí a variável dependente seria, então, essa atividade muscular, mais especificamente a complexidade dessa atividade muscular. Bom? Então, né, com isso tinha o objetivo que era avaliar a complexidade, então, da eletromiografia de alta densidade, que é uma técnica específica, durante contrações isométricas de baixa intensidade nessa população em especial, né? Então, aí aqui seriam, só para exemplificar, que seriam as minhas variáveis, tá? Então, para ver a complexidade da eletromiografia, eu vi a magnitude da variabilidade através de uma medida específica, duas medidas, na verdade, magnitude e estrutura, uma era o RMS, outras são medidas específicas, a sample entropy, né? E a minha hipótese era que a magnitude iria aumentar e que minha sample entropy iria diminuir, tá bom? Então, é bem legal fazer essa coisa mais estruturada com os nossos projetos, que isso ajuda bastante depois. Né? E aí eu tinha uma terceira hipótese, que essas alterações são agravadas com a progressão da doença. Tá ok? Então é isso, gente, que eu tinha para dizer sobre os estudos observacionais, né? E aí a gente se vê no nosso encontro logo mais. Obrigada!